Oi, gente! Eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula. Esse é meu canal, quero ser parteira. Mais um vídeo nessa vida de concurseira, tendo que estudar todos os assuntos de enfermagem, de SUS, português, raciocínio lógico. É tanta coisa, mas eu tô sobrevivendo. Vamos para mais um vídeo de enfermagem geral, que eu denomino assim, tudo que for enfermagem, exceto ginecologia e obstetrícia. Então, esse vídeo é sobre saúde mental. E o primeiro tópico é a reforma psiquiátrica. É um item do meu edital, estou estudando para o concurso do IFAL, certo? E a reforma psiquiátrica, ela é um processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria, e surge no Brasil no fim da década de 70. É contemporâneo à reforma sanitária, certo? A reforma é, sobretudo, um campo heterogêneo que abarca a clínica, a política, o social e o cultural e as relações com o jurídico, e é obra de atores muito diferentes entre si, e tem a cidadania como valor fundante. Os antecedentes da reforma psiquiátrica têm a psiquiatria comunitária e o movimento das comunidades terapêuticas nas décadas de 60 e 70. Ao operar com a ideia de doença mental como negativo da razão e como desvio em relação a um padrão normal de subjetividade, a clínica impõe necessariamente ao louco um lugar de negatividade. E aí vai ser proposto um tratamento que vai manter esse paciente na comunidade, ou seja, fazendo a inserção da pessoa portadora desse transtorno mental, né? Não é mais chamado de paciente, nem de doente mental, certo? É a pessoa que possui esse transtorno mental. E não se trata mais de curar um doente, mas de adaptá-lo no grupo. Então, a reforma psiquiátrica veio muito para isso, para querer inserir essa pessoa nas relações sociais, no mundo mesmo, inserir, não separar, certo? Não tratar com exclusão, como era antes por conta da questão dos hospitais psiquiátricos. E aí alguns marcos históricos. A gente tem em 78 a criação do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, e eles vão reivindicar, tem um discurso humanitário, e aí esse movimento alcançou grande repercussão, e aí nos anos seguintes liderou os acontecimentos que fizeram avançar a luta até seu caráter definidamente antimanicomial. A década de 80 marca a chegada dos protagonistas do programa do movimento sanitário, a gestão efetiva dos serviços e das políticas públicas. E aí, quanto à incorporação de novos protagonistas, o então já denominado Movimento pela Reforma Psiquiátrica Brasileira teve como ponto de virada dois eventos. E aí a gente já viu, né? A gente começou aqui em 70, né? No final da década de 70, e aí com a criação em 78 do Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental, depois a gente teve a década de 80, tendo essa reforma mais fortalecida, por conta também da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em 87, e do segundo Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental. Essa primeira conferência ela representou o fim da trajetória sanitarista de transformar apenas o sistema de saúde e o início da trajetória de desconstruir no cotidiano das instituições e da sociedade as formas arraigadas de lidar com a loucura. É a chamada desinstitucionalização. Então a palavra-chave, sem dúvida, para a reforma psiquiátrica é essa daqui, desinstitucionalização. E quando a questão quiser alguma coisa da reforma psiquiátrica e as alternativas vierem trazendo muito a institucionalização, você já sabe que não faz parte da reforma psiquiátrica. Porque o lema do encontro, e sem dúvida essa reforma é essa, por uma sociedade sem manicômios. Então, essa reforma veio para acabar mesmo, substituir os hospitais psiquiátricos, certo? Porque, imagine só, você tem uma doença mental, e uma doença mental a gente sabe que é uma coisa que não tem cura, ela tem controle, né? Pelo menos assim, a maioria das doenças mentais graves mesmo, não tem cura. A pessoa é doente mental o resto da vida. E ela tem a doença, né? O resto da vida. E aí, imagine só, essa pessoa viver a vida inteira
separada do mundo, né? Separada da vida normal, que a gente poderia dizer. Ela não poderia ter uma vida normal, ela ficaria interna no hospital psiquiátrico. E assim, sem dúvida, para quem conhece os hospitais psiquiátricos, sabe que não é um lugar muito legal, né, gente? E estabelece um novo horizonte de ação, não apenas as macro-reformas, mas a preocupação com o ato de saúde, que envolve profissional e cliente, não apenas as instituições psiquiátricas, mas a cultura, o cotidiano, as mentalidades. Então, isso aqui vai envolver toda a sociedade, certo? E aí, vai ter novos aliados a partir daqui, a partir da primeira conferência, que vai ter os usuários e familiares, os cuidadores, as organizações passam a ser verdadeiros agentes críticos e impulsionadores de processo. Então, essa reforma passa a contar com essas pessoas. E aí, a ação na cultura passa a ocupar um lugar estratégico no agora denominado Movimento da Luta Antimanicomial. Trata-se de chamar a sociedade para discutir e reconstruir sua relação com o louco e com a loucura. A participação dos agora chamados usuários do serviço de saúde mental, em lugar de paciente e de seus familiares, passa a ser uma característica marcante do processo, e aí foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional da Luta Antimanicomial, visando a potencializar o poder de aglutinação de maiores parcelas da sociedade em torno da causa, ou seja, popularizar os objetivos e o que se pretendia alcançar com essa reforma. E aí foi criado um Dia Nacional, foram envolvidos outros atores, tudo isso para conseguir o objetivo, né? Porque era uma coisa que envolvia todo mundo mesmo. Finalmente, a própria questão das estruturas de cuidado ganha outra abordagem. Não se trata de aperfeiçoar as estruturas tradicionais, ambulatório e hospital, mas de inventar novos dispositivos. Então, a reforma, ela não queria mudar as estruturas tradicionais, ela queria realmente substituir as estruturas tradicionais, como os ambulatórios e os hospitais psiquiátricos, com novos dispositivos e novas tecnologias. E aí a gente já pensa logo em quê? No CAPS. O Centro de Atenção Psicossocial, ele veio com esse intuito. Sem dúvidas, ele é um ponto muito forte na questão da reforma psiquiátrica, que a gente vai ver mais à frente. O que exigirá rediscutir a clínica psiquiátrica em suas bases. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Era uma mudança que queria mudar realmente da base lá da clínica psiquiátrica, e iria envolver tudo, iria envolver o projeto terapêutico, né, que vai ser criado o projeto terapêutico singular, que é uma coisa sem dúvida muito marcante na questão do CAPS, né, na questão dos serviços de saúde mental. E aí, aqui embaixo ele fala: substitui uma psiquiatria centrada no hospital por uma psiquiatria sustentada em dispositivos diversificados, abertos e de natureza comunitária ou territorial. Esta é a tarefa da reforma psiquiátrica. Sem dúvida, isso aí é um ponto-chave, né? E a gente não pode esquecer disso. Certo? É uma substituição da psiquiatria antes centrada no hospital. E essa questão também, de natureza diversificados. Então, a reforma psiquiátrica, ela vem também trazer outras formas de cuidado, né? A questão de envolver outros tipos de profissionais, como, por exemplo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo. Então, assim, não ser só aquela coisa médica de medicamentos. Em 1989, o deputado Paulo Delgado apresentou o projeto de lei, que viria a ser conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica. E aí, olha só, 89. Vocês vão ver quando que foi aprovada essa lei. O projeto era simples, com apenas 3 artigos de conteúdo. O primeiro impedia a construção ou contratação de novos hospitais psiquiátricos pelo poder público, ou seja, realmente não poderiam mais existir hospitais, psiquiátricos por esse projeto de lei. O segundo previu o direcionamento dos recursos para a criação de recursos não manicomiais de atendimento, e o terceiro obrigava a comunicação das internações compulsórias à autoridade judiciária, que deveria então emitir parecer sobre a legalidade da internação. Então, realmente, sem dúvidas, essa lei, esse projeto de lei, esse nomezinho aqui,
A gente tem que saber quando vier uma questão sobre reforma psiquiátrica, tá certo? E passou muito tempo, né, para essa lei ser aprovada. Ela só foi aprovada em 2001. Antes disso, tiveram muitos entraves, assim, inclusive teve um senador que ele chegou a deixar ambíguo aquele artigo que falava que não era possível mais construir ou contratar novos hospitais psiquiátricos, e aí teve alguns problemas, mas por fim conseguiram aprovar em 2001 a Lei 10.216, então também é importante que a gente saiba o número dessa lei. É uma lei muito importante quando fala de reforma psiquiátrica, e tá lá no meu edital o item reforma psiquiátrica. Então, assim, é uma questão muito provável de cair sobre reforma psiquiátrica. 2001, certo? E, embora a limitação da internação, a situação em que os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, tenha um pouco efeito prático, a lei estabelece que o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Obriga ainda que o tratamento em regime de internação não contemple atendimento integral, inclusive não médico e com atividades de lazer e ocupacionais, e proíbe a internação em instituições com características asilares, que define como aquelas desprovidas dos recursos mencionados anteriormente. Isso representa um instrumento de controle dos hospitais de internação. Então a gente vê a importância dessa lei, que também eu vou falar aqui mais à frente. Alguns marcos inaugurais e paradigmáticos de uma nova prática de cuidagem no Brasil. Primeiro, eu já vi questão também, eu achei muito específico cobrar isso aqui, né, que o primeiro CAPS, ele foi criado lá em São Paulo. São algumas coisas, assim, que marcaram, né, essa nova prática de cuidados no Brasil. Depois teve essa intervenção na Casa de Saúde Anchieta, lá em São Paulo, administração municipal. Então, assim, antes dessa lei nacional, né, a 10.216, já iam existindo algumas leis municipais e tal que foram mudando, né? E aí um pouco sobre o CAPS, né? O que é o CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, um serviço de atendimento dia, ou seja, existe o CAPS que é 24 horas, mas dia no sentido de que ele não dorme lá, a não ser... Ele não dorme lá, né, o paciente, ele vai para casa à noite, né, depois ele pode passar o dia lá, pode às vezes passar só meio período, então depende muito de cada paciente, do tipo de CAPS, das atividades desenvolvidas, tudo isso. Fundamentam-se na ideia de que o tratamento dos pacientes psiquiátricos graves, então é outra coisa assim que eu particularmente não sabia, que teve uma questão e que eu não sabia isso, que o CAPS ele é para paciente que tem transtornos mentais severos ou graves. Não é para qualquer tipo de transtorno, é um transtorno grave ou severo, e o paciente ele vai ser acompanhado naquele CAPS, não é uma coisa assim, que ele vai lá quando tem um surto e volta, não, ele é realmente acompanhado, cadastrado naquele CAPS, e também tem a questão de ser territorializado, tem a ver com isso. É tipo uma estratégia, assim, bem diferente, mas assim, só pra gente ter uma associação, pra gente não esquecer, é tipo uma estratégia social da família, que tem aquela área de abrangência lá, só que voltado para a atenção psicossocial, certo? Possibilita que o paciente compareça todos os dias da semana, se necessário, articula-se as outras características específicas, como a oferta de atividade terapêutica diversificada e constituição de uma equipe multiprofissional, busca oferecer ao paciente maior heterogeneidade possível no que diz respeito às pessoas com quem ele se possa vincular, quanto no que diz respeito às atividades que ele possa se engajar. E aí também tem o NAPS. Eu vou confessar para vocês também que eu não sabia não que tinha esse NAPS. Eu não me lembrava, se eu já vi isso, eu não me lembrava. Eu não sabia que tinha o NAPS. O NAPS é o Núcleo de Atenção Psicossocial. Eu não sei se ainda existe NAPS. Se alguém souber, por favor, pode deixar aí nos comentários. Ou se só existe CAPS, não sei. Porque o NAPS, pelo que eu vi aqui, ele tem isso aqui, ó. Funcionamento de emergência durante 24 horas, uma estrutura mínima de leitos, não se trabalha com a limitação numérica de clientela, já que deve atender ou ao menos de algum encaminhamento virtualmente a todas as demandas
em saúde mental o território de referência. A diferença, né, entre NAPS e CAPS. Já o CAPS tende a ser regionalizado, aquela questão que eu falei de ter uma população adscrita, embora eles sejam desobrigados a apresentar a mesma capacidade de resolução para as emergências e a dar conta da totalidade de demanda de saúde mental. Então, assim, eu não sei se aqui em Maceió tem NAPS. Eu já fui para um CAPS aqui, quando eu paguei a matéria de saúde mental, né? Quando eu tive saúde mental na faculdade, já fui para um CAPS. Sei mais ou menos como funciona um CAPS. Mas o NAPS eu não sei se ainda existe e tal. Mas pelo que a gente vê aí na teoria, a diferença é mais ou menos essa, porque o NAPS ele tem esse funcionamento de emergência, o CAPS ele já não tem tanto essa obrigação de ter essa capacidade de resolução em emergências. Eu acho que aqui, ó, o funcionamento ordinário do CAPS pode ser semelhante ao do NAPS, mas a inexistência de leitos de atendimento 24 horas de uma definição mais firme quanto à sua função perante o território implica diferenças significativas. Então, assim, eles são diferentes, né? Isso aí não restam dúvidas. Então, se vier uma questão dizendo que NAPS e CAPS é a mesma coisa, não é. Até porque não fazia sentido criar duas coisas iguais, né? Certo? Agora a gente vai ver sobre os serviços residenciais terapêuticos. São casas inseridas preferencialmente na comunidade, destinadas a cuidar e servir de moradia para os pacientes egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares, a fim de viabilizar sua reinserção social, servem a pessoas que, por terem vivido anos ou décadas internadas, transformaram-se em moradores de hospital, perderam seus laços sociais. Muito triste isso, sério. Quando você vai lendo, que você vê que existem pessoas que vão precisar desse serviço, pessoas que viveram tanto tempo internados, às vezes viveram tanto tempo internados. Por exemplo, uma pessoa que era filho único e os pais idosos, e aí ele tinha transtornos, e aí ele foi deixado muito pequeno, então adolescente, e os pais dele morreram já, e ele já é velho, e aí ele não tem nada nem ninguém mais na vida, ele não criou nenhum vínculo, só viveu naquele hospital psiquiátrico, e aí quando forem acabando os hospitais psiquiátricos, ele vai para onde? Por isso que foram criados esses serviços residenciais terapêuticos, para isso. Então, vamos mais pra frente. Aqui, trata-se aí de permitir que essas pessoas tenham uma moradia assistida, porém fora do ambiente hospitalar, com arquitetura, espaço físico, tudo parecido com uma casa. Só que lá elas também vão ser acompanhadas nesse processo de reabilitação psicossocial. A portaria está caindo o fato, porque existe uma portaria, né, que vai falar sobre esses serviços de residência terapêutica. O fato de que os interesses da empresa hospitalar privada em geral são incompatíveis com a deshospitalização ao obrigar que os serviços de residência terapêutica sejam exclusivamente de natureza pública, com uma ressalva para o setor não governamental sem fins lucrativos. Vamos mais para frente. Agora aqui a gente vai ver os hospitais dia. O que são os hospitais dia? E aí a gente quer falar hospitais dias, né, para dar uma concordância, mas na verdade são hospitais dia ou hospital dia, né, só o dia ele não vai pro plural, porque ele é uma classificação desse tipo de hospital. São locais onde o paciente passa um período limitado, algumas horas durante o dia, sem se afastar do seu meio social, familiar, trabalho ou acadêmico, prevenindo assim a reclusão e a marginalização do paciente, ao mesmo tempo em que proporciona a sua reabilitação e reinserção social, dispõe de um programa terapêutico que dá ênfase a manifestações clínicas e terapêuticas. E no hospital dia, trabalha-se com terapias individuais, com intervenções familiares, mas sobretudo trabalha-se em grupos. Então, vamos lá, fixar isso. Trabalha-se em grupos assim denominados: grupo de paciente, grupo terapêutico da equipe com paciente e equipe terapêutica, a equipe multiprofissional e interdisciplinar. Vamos ver agora os lares abrigados. Os lares abrigados são locais onde podem viver ou morar um grupo de portadores de transtornos mentais num clima familiar,
sob tutela de uma equipe assistencial por um período mais ou menos longo, é totalmente integrado à comunidade e permite uma vida autônoma. Não raro, devido à ausência da família, alguns lares tornam-se uma residência definitiva. A equipe que trabalha com lares abrigados apresenta um programa estruturado cujos objetivos são o desenvolvimento da autonomia das pessoas e do grupo e a ressocialização. Achei interessante também esse lar abrigado. E aí, os CAPs é uma forma de assistência do SUS para problemas de saúde mental. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante por aqui. A maior diferença entre o CAPS e os hospitais dias. Os CAPs questionam os papéis da equipe na família e na comunidade. Atua através de oficinas, onde realizam trabalhos manuais e artísticos, que proporcionam ao usuário via de acesso à expressão de seus sentimentos, emoções e criatividade, mas quando necessário pode ser feito atendimento individual. Relação terapêutica. Relação terapêutica é aquela que se estabelece entre um membro da equipe terapêutica, os familiares e todo o grupo de pacientes. Uma vez estabelecida, torna-se uma ferramenta de trabalho importantíssima para que o profissional possa intervir junto ao paciente. Isso aqui, gente, também é um item do meu edital, separadinho. É comunicação e relacionamento terapêutico. Isso é bem importante. Na área da saúde está sendo uma coisa assim, tipo uma novidade, mas já é uma coisa antiga. Mas está sendo trazido como uma novidade, assim, uma coisa que ainda está em processo de inserção e tal. Então, torna-se uma ferramenta de trabalho importantíssima para que o profissional possa intervir junto ao paciente. Para que o profissional consiga estabelecer essa relação, é muito importante o seu autoconhecimento, para que não confunda seus desejos, crenças, valores morais, necessidades, sentimentos e emoções com os do paciente, o que o levaria a fazer interpretações erradas. Relação terapêutica é uma coisa que a gente tem que pensar muito e assim, para poder assim, pensar nisso. Uma relação para ser terapêutica necessita de um início de confiança, de aceitação e de comunicação clara. A comunicação verbal com o paciente portador do transtorno mental nem sempre é muito fácil e algumas técnicas podem auxiliar para favorecer o autoconhecimento do paciente na mesma medida em que você o compreende. Então aqui, tem algumas técnicas, e aí isso daqui é a comunicação terapêutica, são as técnicas de comunicação da relação terapêutica, justamente. E aí a gente tem paráfrase, que é repetir o que o paciente diz, para que ele tome consciência do que ele falou. Clarificação, pedir ao paciente que torne a mensagem mais clara para que se compreenda o que foi dito, ou para complementar uma ideia exposta. Frases por repetição. Quando o paciente fica bloqueado, pode-se repetir uma palavra ou uma frase no decorrer da conversa para convidá-lo a falar mais. Silêncio é uma pausa mais ou menos longa na conversação que deve ser respeitada para que o paciente possa refletir. Propostas abertas, trata-se de permitir que o paciente conduza e escolha o assunto. Então, esse vídeo eu vou parando por aqui. Ainda tem a lei, certo? Mas está ficando grande. Então, eu vou fazer outro sobre a lei da reforma psiquiátrica e também sobre a lei da política, aliás, da rede de atenção psicossocial, a RAPS. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente não é minha área, não é o assunto que eu mais domino, mas eu preciso estudá-lo, porque eu também estou fazendo concurso no geral de enfermagem. Se vocês tiverem algumas dicas sobre estudo para saúde mental, de alguns materiais legais que vocês têm, ou de macetes que você tem para aprender melhor essa especialidade, pode deixar aí nos comentários, faz um favor enorme para mim. Se você estiver gostando e quiser continuar estudando comigo, se inscreva no canal. Também estamos no Instagram e no Facebook, Quero Ser Parteira. Cito beijos para vocês, muita força aí nessa caminhada, não é fácil só estudar.
ou estudar e trabalhar, ou qualquer que seja a forma que você esteja estudando, mas não vamos desistir, vamos conseguir e vamos, acima de tudo, usar a internet e as redes sociais para disseminar e ver coisas interessantes e construtivas para nós. Até a próxima, gente!